E aí pessoal, bem-vindos para mais um Fala Dudu. E o que foi essa crise de 2020, hein pessoal? Putz, a virada do ano, todo mundo achando feliz ano novo, né? Desejando feliz ano novo, achando que ia vir um ano melhor, etc. E fomos pegos por essa pandemia. Então isso aqui é o começo de uma reflexão, na verdade, sobre o ano de 2020, um ano que vai ficar, acho que, marcado na memória de todo mundo. O país foi mal em 2020, mas o mundo inteiro foi mal em 2020, em termos de crescimento da economia. Né? O 2020 ainda não acabou, tá? Ainda no finalzinho a gente não sabe ainda muitos dos dados, né, dos últimos meses do ano, mas a economia deve se contrair aí. A gente não tem bola de cristal, então isso não é uma previsão, mas uma coisa entre perto de 5% de contração do PIB, né? Isso leva a uma opção de problema, porque não só aumenta o desemprego, como cai a renda de quem continua empregado, como torna a vida do governo muito difícil, porque a arrecadação cai quando a atividade econômica cai. Ainda mais as crianças, né, com a pandemia ficando em casa, meio que criança de renda baixa, família de renda baixa, por exemplo, provavelmente é colocado em algum tipo de tarefa, aí quando acabar a pandemia ou quando as escolas tiver vacina, não sei, e as escolas puderem voltar ao normal, alguma dessas crianças não voltam para a sala de aula. Então esse é um custo de termos de longo prazo, um custo social gigantesco. Então, assim, uma infinitude de problemas, né, e a gente vai demorar um tempão, acho que até voltar a equacionar as coisas e o país voltar a funcionar de uma maneira, digamos, mais normal. A boa notícia é que a frustração de crescimento ser menor do que as pessoas estavam esperando, né? Estavam esperando uma queda do PIB muito brutal, ela vai ser menor. Em parte porque a mobilidade no Brasil, isso, de novo, eu encorajo vocês a baixar o dado, ir lá no Google, pesquisar Google Mobility Data e dar uma olhada. No Brasil, a mobilidade ela caiu bastante no começo da pandemia, né, ali por abril, março, abril, mas ela recuperou mais rápido do que vários outros países, não do que todos, mas do que muitos outros. Então isso explica o desempenho não ter sido tão desastroso assim como se previa. O fato de que essa crise, na verdade, né, dando um passo atrás, essa crise foi uma crise de oferta de trabalho que ela desaparece, assim, as pessoas não podem mais ir trabalhar, uma coisa meio que na veia, né, direto na quantidade, não é que os juros subiu um pouco, aí você investe um pouco menos, compra um pouco menos de geladeira, economia esfria, não, simplesmente as coisas fecham, você não pode mais ir lá prover o serviço que você vinha provendo anteriormente, ou pelo menos do mesmo jeito, né? Então, assim, é uma bruta paralisação, é como se fosse uma greve imposta, né, sobre a economia como um todo. É um troço muito forte. E é por isso que, nesse momento, a variável principal para a gente olhar, se quiser entender a evolução das taxas de crescimento nas economias, ela é a mobilidade, quanto que as pessoas estão voltando a conseguir se movimentar por aí. Olhando para frente, 2021 deve ser um ano bem melhor, né? Vai começar ruim ainda, né? Você olha para o hemisfério norte, né? A pandemia está crescendo muito, mas no final do primeiro trimestre existe uma probabilidade grande de a gente já ter uma quantidade razoável de pessoas começando a ser vacinadas, né? E no final do semestre, em muitos países já vai ter bastante vacinação e algumas sociedades provavelmente já devem ter alcançado imunidade ao vírus. Então a arrancada deve se dar mesmo no segundo semestre de palpite, né? Mas com base nesse cenário, no segundo semestre de 2020, contra uma base de comparação muito fraca. Então o que eu queria chamar a atenção nesse Fala Dudu é os números de 2021. Não é pra gente ficar, eu falei 2020, é 2021. Os números de 2021, mesmo que sejam bons, não é, olha, nossa, cresceu bem esse ano e tal, não. É o que a gente chama de reversão à média. A economia vai estar voltando para o patamar dela, né? E aí, normalmente, quando ela volta a partir de um patamar muito baixo, ela dá uma aceleradinha mesmo. Mas o mais importante, como eu vim enfatizando várias vezes, é lá para frente, como vai estar lá o PIB em 2022, 23, 24, 25. E para isso a gente tem que focar de novo, né, em aspectos, para pensar no PIB de longo prazo, tem que focar em aspectos mais estruturais, aspectos que naturalmente ficam de lado no tempo de pandemia e é ok que fique, né? Nós estamos tentando apagar um incêndio.
Aí depois que apagar um incêndio, para reconstruir a casa, aí tem que ir no alicerce. O alicerce são coisas mais ligadas à qualidade institucional, né? Como é que o governo está fornecendo de uma maneira eficiente ou não aqueles bens públicos que ele precisa. Justiça, segurança, está funcionando direitinho essa parte daí? As pessoas têm segurança de investir, têm segurança de ir para a rua. Se você tem fornece um produto e não é pago, você tem uma justiça ágil para te recuperar, pelo menos parte do prejuízo, esse tipo de coisa, na parte institucional. As escolas estão ensinando direito, não é? A gente conseguiu aumentar muito a quantidade de pessoas, de crianças na escola, mas a quantidade do ensino é muito baixa, caiu. Como é que a gente faz para melhorar essa governança dentro do setor, né, de educação, que isso aí é crucial para o longo prazo. Infraestrutura básica, o governo está fazendo o que deveria, está incentivando o setor privado a fazer o que deveria. Né? Como é que está evoluindo? Evoluiu, já tivemos esse ano um grandíssimo, um enorme ganho, que foi o marco do saneamento. Agora precisamos ficar em cima, está funcionando, por que o dinheiro privado está vindo, não está vindo, por quê? E incentivar a competição, abrir mais a economia para as empresas ficarem mais produtivas e tudo. Ou seja, é uma agenda enorme que a gente tem pela frente e que depois de apagado o incêndio de 2020, e a gente vai continuar apagando a partir de, durante 2021, começar a focar as coisas nesses outros temas mais importantes do que política monetária, mais importante do que o déficit do mês. Questões estruturais, tá bom? Essa tem que ser a agenda, a pauta de discussão para o pós-pandemia. Um abraço.